E aí, pessoal, vamos começar o trabalho hoje à noite de novo, vai com as águas agora, vamos trabalhar. Não sou reboco, mas estou tentando. Vamos lá. O que eu queria falar com vocês, lembra que na aula passada eu acabei comentando para vocês que eu não ia falar durante a aula sobre como a gente determina domínios de funções, certo? Mas eu quero muito trazer para vocês como é que se faz isso. Ó, a gente trabalha o quê? Função, ele te dá regras e você faz o quê? Dança conforme elas. O quê? Se ele dá o domínio, dá a conta-domínio de uma função e dá a regra da função, o que você faz? Você o quê? Obedece. Todos os valores que x pode obter são os valores que estão no domínio e todos os valores que y pode estar, tem que estar sempre o quê? No conta-domínio. O que ele de fato está é a nossa imagem, que é o que retorna quando eu jogo o x, tudo bem? Então, e se ele não der para você o domínio da função? E aí? Ele quer determinar o domínio da função. Quando ele fala domínio da função, lembra que domínio pode ser várias coisas. Eu posso pegar vários subconjuntos, por exemplo, dos reais e pegar como domínio. Lembra daquele exemplo da função f de x igual a x, né? A gente tinha f de x igual a x e ele colocava o domínio 1, 2 e 3, que retornava 1, 2 e 3. Né? Aqui a gente fazia assim. Por quê? Se eu colocasse que o domínio é essa função f de a em b, isso quer dizer o quê? Todos os valores que x pode estar estão sempre aonde, hein? A. Então, eu não poderia colocar f de 4, não faria sentido para essa minha função. Por quê? F de 4 está no meu conjunto A? Não. Então, não é um valor que x pode assumir. Logo, não existe para essa função que eu dei aqui, com essa regra de formação aqui, com esse conjunto todo, não existe f de 4. Isso não faz sentido. Mas se eu colocasse aqui um 4 assim, danadinho aqui, um 4 aqui, f de 4 faria o quê? Sentido. Existiria f de 4. Ele ficou até em sentido ali. O cara está preparado já para o domínio militar. Tá? Então, se ele não te dá o domínio da função, você vai fazer o quê? Determiná-lo. E para determiná-lo, você vai buscar o quê? Um subconjunto do componente do domínio? Não. Você vai pegar o domínio do maior tamanho que ele pode ter, com todos os valores que ele pode assumir. Porque você está dizendo assim para o cara, olha, se você quiser botar qualquer número que não impossibilite a função de existir, você pode. Trabalhe, seja feliz, me desafie, tente achar um número que não vale para essa brincadeira aqui. Esse é o nosso objetivo. Então, como a gente vai fazer? Lembrando, a gente vai pegar o maior domínio possível. Então, vamos lá. Vamos começar com o exemplo A. f de x igual a x. X mais 1. Tudo bem? Primeira coisa que você faz. Tem alguma razão aí? Não. Tem algum x embaixo? Não. Tem alguma raiz? Não. Tem algum valor que você olha que você não pode colocar no lugar de x? Pega os reais. Sempre que ele fala determina o domínio, você está determinando o domínio. É como se ele falasse assim, essa função vai estar definida em algum conjunto A que está contido nos reais, certo? Contido pode até ser igual, e ele vai partir para os reais. Isso significa quando ele diz assim, termine o domínio da função. É como ele quer que você faça, entendeu? Ele está dizendo assim, o conta-domínio vai ser os reais, a imagem em si você vai obter, e o domínio vai estar contido nos reais. É isso que está implícito nesse tipo de questão, tá? Então é bem importante vocês tenham cuidado com isso aí. Isso é muito questão de segunda fase FUVEST, e aí vai. Determina o domínio dessa função. Caiu no ITA, ano passado até a gente fez essa questão. A gente tentar desenhar o gráfico. Então, beleza. Então, tem algum valor de x que ele não pode assumir aqui? Vamos pensar na reta real aqui. Reta real. Ó, reta real é um bizu da vida. Você consegue ver tudo na reta real. Isso aqui é o quê? A minha é o quê? Reta real. O que é reta real? É eu colocar todos os números reais numa reta. Porque todo número real, ele é sempre maior ou igual que alguém e vai ser sempre menor do que um outro alguém. Então, eu posso colocá-los numa reta. Eu vou definir que aqui é o zero. Só para ficar bonitinho. Se eu colocar zero, essa função existe? Faz sentido eu trabalhar com f de zero? Faz, olha. Se eu colocar zero aqui, faz sentido. Se eu colocar f de 1 aqui, faz sentido? Faz. Se eu colocar f de menos 1 aqui, faz sentido? Faz. Se eu colocar qualquer número real aqui, faz sentido? Faz, né? Por quê? Você tem algum exemplo que não funciona aí? Se tiver, você diz pra gente, que eu nunca vi não. Porque o quê? Todos os números reais que eu colocar aqui, eu vou conseguir retornar algo. Faz sentido algo que eu retorno. Então, eu posso afirmar para vocês que nessa função, o domínio dessa função, ele é o quê?
é os próprios reais. Por quê? Dentro da possibilidade, ó, eu falei aqui que A ele era contido ou igual aos reais, o domínio. Então, ele está o quê? Os próprios reais, porque não tem nenhum número real que eu não possa colocar aí. Tudo bem? Isso não impede, ó, isso é uma observação muito importante, tá? Isso é quando ele precisa determinar o domínio da função. Eu poderia pegar um subconjunto dos reais e ser o domínio de uma função dessa, mas eu teria que dar para você que é isso que eu queria que fosse, entendeu? Eu poderia dizer que faz sentido eu definir uma função g, tal, que é desse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Para os reais, certo? De tal forma que g de x seja igual a x mais 1. Essas funções não são iguais. Não são iguais a partir do momento que eu defini esse domínio, tá bom? Por quê? Existe g de 4? Existe? Não. Isso aqui, ó, não existe. Mas aqui, existe g de 4? F de 4, no caso? Existe. Eu posso colocar 4 lá. Porque nessa questão ele quer que você determine. Então você que dá as regras do jogo. Tudo bem? Lembrando que você tem que dar o maior domínio possível nesse tipo de questão. É a abordagem que ele quer que você trabalhe, tá? Tudo bem. Então, letra A, o domínio da função, ele é os próprios reais. Vamos para a letra B. Vamos ver como é que vai ficar mais interessante. F de x sendo igual agora a 1 sobre x mais 1. Olha só. Qual o domínio dessa função? Você pode se perguntar. Ô, professor, pô, posso colocar qualquer valor aqui, não posso não? Pense bem. Existe algum valor que eu troque x, que isso se torne algo que não faz sentido matematicamente? Vou dar uma dica pra você. Se x for menos 1, o que acontece com isso aqui? Fica 0, né? Então fica 1 sobre 0. Existe na matemática 1 sobre 0? Olha, eu não sei se existe. Eu nunca vi isso. Você já viu, bicho, uma vez? Nunca vi também. Nunca vi. Se você achar, você me diz, porque eu não sei se existe 1 sobre 0. Nunca vi. Acho que é 10 elevado à raiz de pi. É, se pá, ó, Não sei não. Então, isso aqui, quando eu coloco aqui x igual a menos 1, não existe, vou colocar aqui, ó, não existe f de menos 1. Se eu colocar x igual a menos 1, retorna uma coisa que não existe. Não existe matematicamente 1 sobre 0. Logo, a gente já sabe o quê? Que menos 1 não pode estar no domínio. Por quê? Se menos 1 estiver no domínio, eu vou retornar uma coisa que não existe. Como é que pode isso? Quando eu falei que o condomínio está dentro dos reais. Lembra que eu falei? Isso é implícito nesse tipo de questão. Então, eu posso falar para você que x nunca pode ser quem? Menos 1. Mas existe algum outro valor de x que ele não pode ser aí? Diz aí, vamos lá. Se for igual a 2, ele pode. Se igual a 3, ele pode. Menos 5, ele pode. 675.477.159, ele pode. Se eu colocar menos 700.455.750.000, ele pode também. Olha só, que bonito. Então, existe em qualquer valor real, menos esse cara aqui. Isso significa o quê? Olha só. Dentro da reta real, essa função f de x aqui, ela tá, ó, vamos botar aqui que é o zero, certo? Ela pega todo mundo menos um carinha aqui, ó. Menos um, lembra que a bolinha branca é o quê? Bolinha se tá pintada, quer dizer o quê? Que esse cara não pode estar dentro do domínio desse cara. Não existe f de menos 1. Não, por existir f de menos 1, mas eu puder colocar qualquer outro valor real aqui, o que acontece? Eu digo que o domínio da função, domínio de f, é o quê? Seria todos os reais menos um casozinho específico. Menos 1. Tá pegando já a lista da questão? Porque o quê? Não faz sentido essa função, o que ela retorna quando a gente joga menos 1. Ela retorna uma coisa que não existe na nossa concepção. Tudo bem? Então vamos pegar aqui, ó. Vou apagar aqui em cima, tá? E vamos continuar isso aqui, essa brincadeira aqui em cima. Isso é bem importante. Quanto tempo tá de aula já, Bispo? Só pra... 10. 10, tudo bem. Essa aula aqui é realmente importante para vocês visualizarem, para todos os extras, e vocês terem uma compreensão um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Essa função aqui, ó. Ai, fico até nervoso. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, isso é meu f de x.
qual o domínio dessa função? Olha, eu sei que vocês estão craques em produto notável e alguns de vocês devem ter pensado nesse tipo de inocência. Olha a inocência que eu vou fazer para vocês. Ó, professor, o que eu vou fazer aqui? Ó, que bonito. Fico até nervoso. Ó. X ao quadrado menos 1 é um produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado, que é o quê? A mais B vezes A menos B. Lembra lá? Vocês lembram que viram no nivelamento isso aí. Isso tudo aqui é o quê? Sobre x mais 1. Isso é o meu f de x, né? Olha só. Alguns inocentes fariam isso aqui, ó. Direto, ó. Opa. Aqui, ó. Ah, então a função f de x é igual ao quê? A x menos 1. Olha só. Ah, professor, mas se é x menos 1 é quase igual a essa função aqui. Se é quase igual a essa função aqui, o domínio é o quê? Os reais. Então acabou a questão. Olha só. Aí você ri assim, você em casa assim, com seus amigos. Mas chega com o monitor na prova, ele faz a mesma coisa. Ele ri da sua questão mesmo. Ele vai ficar 3 horas rindo, porque isso aqui não faz sentido. Tudo bem? Vamos pensar assim, se eu colocasse aqui x igual a menos 1, ficava 0 sobre 0 vezes menos 2. Existe na matemática 0 sobre 0? Não. Se não existe na matemática sobre 0 uma determinação matemática, não faz sentido retornar alguma coisa quando eu apareço aqui. Então, esse passo aqui que você fez, que eu tentei frisar para vocês em equações de segundo grau, que são atitudes inocentes de pessoas o quê? Que não tem a malemolência de uma pessoa do intensivo, ele não é para você fazer. Em equações você nunca corta direto, você vê a condição de existência, tá bom? Então isso aqui, vou até apagar aqui para ninguém ficar nervoso assim olhando tudo aqui. Eu sei que vocês devem estar irritados comigo por eu ter falado uma coisa dessa, mas tudo bem, fiquem calmos. A gente vai fazer agora direito. Ó, beleza. Então a gente tem agora o quê? F de x é o quê? F de x é igual a x ao quadrado menos 1, certo? Isso aqui é só botar x mais 1. Quais são os valores que a gente não pode colocar nessa função para que ela não pode retornar? Analogamente a essa função aqui, eu nunca posso colocar o menos 1. Se eu coloco menos 1, retorna 0 sobre 0 vezes alguma coisa. Isso existe matematicamente? Não. Se não existe matematicamente, o menos 1 não pode pertencer ao nosso domínio, tá? Quando a gente determina. Então, olha só, o domínio de f vai ser exatamente igual ao domínio daquela f aqui. Essa aí. Vai ser os reais menos um caso específico, o menos 1. Tá vendo a diferença? Se não, você diria que o domínio é os próprios reais. Quando você colocasse o menos 1 na função, o corretor ia lá e ó, na sua prova, e você ia ficar na sua casa, entendeu? E ia ficar muito triste, nervoso e sem compreensão. Sempre analise, quando tiver x ao quadrado, x ao cubo, x à décima no denominador, analise que condições ele vai pembar na minha função. Então vamos lá, vamos para a letra D. Letra D tem um detalhe extra. Que é o que? Vamos lá. Letra D, ele coloca o quê? F de x é igual a raiz de x mais 1. Vamos lá. Professor, mas eu posso colocar tudo que eu coloquei aqui também? Por quê? Se eu colocar menos 1 na verdade, se eu botar 0 na verdade, se eu botar 1 na verdade, acabou. Uhul, você tem questão? Uhul, caralho. Chama o corretor, ele, caralho, você tem essa porra. Chupa, mundo, sou foda. Aí o cara assim, chega o corretor na tua prova, ele me chamou o quê? Pra eu rir. Acho que só pode, porque eu fiquei até... Acho que é piada. Porque o quê? Se eu colocar aqui, isso aqui é a raiz de um número, certo? Existe nos reais raiz de um número negativo? Não. Nos complexos, existe. Tudo bem, não tem problema nenhum nos complexos. Mas, nesse tipo de questão, a gente está trabalhando sempre nos reais. A gente só trabalha com os reais. Logo, a gente tem a condição inicial de existência, que é o quê? X mais 1, ele nunca pode ser o quê? Menor que 0. Ele tem sempre que ser o quê? Maior ou igual a 0. Para x ser maior ou igual a 0, eu tenho que o quê? X, vamos explicar, soma menos 1 nos dois lados aqui, X tem que ser maior ou igual a menos 1. Então quer dizer o quê? Para qualquer valor de x que seja pelo menos igual a menos 1 ou maior do que ele, essa minha função retorna um número que não é nulo. Não, que não é negativo, perdão, pode retornar um nulo. Um número que não é negativo. Se ela retorna um número que não é negativo, a raiz desse número existe. Se a raiz existe, eu posso
faz sentido eu ter o f desse número. Porque se eu achar, por exemplo, menos 2, fica a raiz de menos 1, que não faz sentido dentro dos reais, tá? Tem que pontuar isso. Então, o domínio dessa função é o quê? O domínio de f a gente coloca assim, ó, como a gente escreve, x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a menos 1. Simples assim. Algum problema nisso aqui? O quê? Qual é a condição que isso não pode acontecer? É o quê? É ele ser igual a menos, ele ser menor do que menos 1. Porque se ele for menor que menos 1, isso aqui vai dar um número negativo. Raiz de número negativo não existe nos reais, tudo bem? Então vamos agora para a letra E. E assim a gente termina a nossa aulinha sobre funções, tá? Sobre domínio de funções. Eu quero frisar bastante isso, porque isso é uma coisa que, ó, o que você vai ver agora, então ver logo em seguida essa questão, você vai perceber que, você deve estar notando já que são inocências que você poderia ter até ver essa minha aula, mas a partir de agora você nunca mais terá, porque você não é nada. Gente, não é nada, é nada. Então, não é nada. Vamos lá. Beleza, letra E. A gente fala o quê? F de x igual a raiz de x mais 1. Vai. F de x é igual a 1 sobre raiz de x mais 1. Tudo bem? Beleza. Aqui, vamos lá. Domine essa função. Vai. Quais são as condições que a gente tem que analisar? Olha, tem um x no denominador. Tem que analisar. Esse cara nunca vai poder ser zero, certo? E tem uma raiz quadrada. Se tem uma raiz quadrada, é o quê? Esse cara aqui dentro ele não pode ser o quê? Negativo, certo? A gente tem dois detalhes para analisar. Vamos lá. A gente vai botar a condição de existência disso aqui. É o quê? Eu tenho que, ao mesmo tempo, x mais 1 tem que ser diferente de zero, porque isso aqui não pode ser 1 sobre a raiz de zero, que é 1 sobre zero, que não faz sentido. E a gente também tem esse outro detalhe aqui, que x mais 1 ele tem que ser maior ou igual do que menos do que zero, né? Tudo bem? São duas coisas preparadas. Quando eu analiso a raiz, eu vejo isso aqui. Quando eu analiso 1 sobre um cara, eu vejo isso aqui. Se eu juntar esses dois caras, é o quê? Eu tenho que x é diferente de menos 1 e x é maior ou igual que menos 1, certo? Olha, se eu juntar essas duas coisas aqui, você já percebe o quê? Que x tem que ser maior do que menos 1, concorda? Por quê? Ele não pode ser o menos 1. Ou seja, a diferença desse caso aqui para esse é que, nesse caso aqui, eu posso colocar um menos 1. O raiz de x mais 1 pode ser zero. Nesse caso, ele não pode. Então, dessa união de conjuntos aqui, a gente diz o quê? Isso aqui acontece, certo? Se isso aqui acontece, olha só. Vamos lá. Então, eu tenho que o domínio de f agora vai ser o quê? X, vamos lá. X pertencente a R, tal que x é maior do que menos 1. Olha só. Olha a diferença dessa para essa aqui, Maior ou igual, maior. Maior igual, maior. Por que esse aqui é maior só? Porque além da condição desse cara ser maior ou igual a zero, para que exista a raiz, ele tem que ser diferente, o x tem que ser diferente de menos 1. Por quê? A soma x mais 1 não pode ser zero. Tudo bem? Com isso, a gente pega uma boa revisão de o quê? De um bom trabalho, na verdade, que a gente não revisou, porque eu não dei para vocês, de domínios de funções. Com isso aqui, vocês agora têm muito mais discernimento. Preste atenção nos detalhes. Condição de existência de 1 sobre um cara, condição de existência da raiz quadrada desse cara. Enfim, esse tipo de ideia é muito importante e isso cai, tá? Não cai no Enem, por isso que eu não dei na nossa aula principal, mas isso cai em outros vestibulares. Tem equações que envolvem esse tipo de coisa e etc e tal. Tudo bem? Show de bola. É hora de dar tchau.